Benedita humilhou Isaura na frente de todos, garantindo que o patrão jamais amaria uma mulher simples e calada. O erro da favorita foi achar que o coronel buscava amor, quando na verdade ele buscava cúmplices para esconder um corpo. O que ninguém esperava é que o relógio de ouro do morto estivesse escondido no lugar mais óbvio da fazenda. Ao amanhecer, o deboche de Benedita se transformou em silêncio absoluto e o império do coronel começou a ruir. Você vai entender agora como um segredo enterrado no cafezal destruiu quem se achava intocável. O sol no Vale do Paraíba não perdoa ninguém, mas naquela manhã de 1870, ele parecia pesar mais sobre os ombros de Isaura. Ela estava agachada na beira do rio, as mãos calejadas pelo sabão de cinzas e pelo esforço de esfregar a sujeira do mundo nas pedras. Isaura era uma mulher de poucas palavras, mas de ouvidos afiados. Ela conhecia o som de cada bicho daquela mata e, mais importante, conhecia o som do medo. Enquanto o batedor de roupa ecoava contra a pedra, ela sentia o cheiro do café vindo das encostas, mas aquele aroma estava misturado a algo metálico, algo que ela reconhecia bem. Cheiro de sangue fresco. Naquela mesma manhã, Benedita passou por ela com o nariz empinado, vestindo uma saia de chita nova que não condizia com sua posição de mucama. Benedita não lavava roupa. Ela não limpava o chão. O trabalho dela era circular pela casa grande, servindo licores e sussurrando nos ouvidos do coronel Venâncio. Ela parou perto de Isaura, apenas para chutar um pouco de areia na água limpa que a lavadeira usava para enxaguar os lençóis. Benedita soltou uma risada seca e disse que o coronel nunca olharia para uma mulher que cheirava a suor e barrela. Disse que Isaura era invisível e que morreria sem nunca saber o que era o toque de um homem poderoso. Mas o que ninguém sabia era que a invisibilidade de Isaura era sua maior arma. Enquanto Benedita se perdia em vaidades e moedas de ouro que não lhe pertenciam, Isaura observava as botas do coronel. Na noite anterior, o coronel Venâncio tinha voltado da mata tarde da noite. Não houve barulho de cavalo, apenas o som de passos pesados arrastando algo pelo barro. O coronel era um homem de 55 anos, dono de terras que já não produziam como antes. Por trás da fachada de fidalgo, ele escondia uma falência iminente. As dívidas de jogo e os empréstimos não pagos batiam à sua porta na forma de oficiais do governo. Um desses oficiais, um homem magro de terno escuro e um relógio de bolso que brilhava sob o sol, tinha chegado à fazenda 2 dias antes. Ele buscava o pagamento dos impostos atrasados ou a ordem de confisco das terras. O homem entrou na biblioteca do coronel e nunca mais foi visto saindo pelo portão principal. O problema é que o coronel Venâncio achava que o silêncio podia ser comprado ou enterrado. Ele não contava com o olhar atento da lavadeira, que ao receber as roupas do patrão naquela madrugada, encontrou manchas escuras e viscosas que o sabão nenhum conseguia disfarçar de lama. Isaura esfregava a camisa de linho branco do patrão e via a água do rio ficar rosada. Ela sabia que aquilo não era vinho. Era o resto de um homem que veio cobrar o que o coronel não tinha para dar. Enquanto isso, Benedita descia as escadas da casa grande, exibindo um par de brincos de ouro. Ela desfilava entre os outros escravizados com uma arrogância que beirava a loucura. Ela sabia do crime. Ela tinha ajudado o coronel a limpar o chão da biblioteca enquanto o corpo ainda estava quente. Em troca, ela recebeu as moedas que estavam na algibeira do morto e a promessa de que seria a única rainha daquela fazenda em ruínas. O que Benedita não percebeu em sua ganância cega é que o coronel Venâncio não tinha amigos, apenas arquivos mortos. Para ele, Benedita era apenas mais uma ponta solta que precisaria ser cortada em breve. Mas por enquanto, ele precisava dela para manter as aparências diante dos empregados. O clima na fazenda Santa Cecília estava pesado. O cachorro da tulha de café não parava de latir. Ele cavava freneticamente perto do assoalho de madeira, soltando ganidos que cortavam a noite. O coronel passava horas na varanda, fumando seu charuto e olhando para a tulha com um revólver na cintura. Foi aí que seu Damião, o velho celeiro, notou algo estranho. Ele viu o coronel voltando da beira do rio, com as botas cobertas de uma lama vermelha muito específica. Aquela lama só existia em um ponto cego da curva do rio, onde a correnteza era mais forte e o barro era denso. Seu Damião comentou com Isaura em voz baixa que o patrão parecia ter lutado com a própria terra. Isaura apenas assentiu, mantendo os olhos baixos, mas seu coração batia forte. Ela sabia que o perigo estava se aproximando. Naquela tarde, o inspetor Olavo chegou à fazenda. Ele era um homem seco, de gestos metódicos, que não se deixava enganar por sorrisos ou cafezinhos passados na hora.
Ele procurava pelo cobrador de impostos, que deveria ter retornado à cidade no dia anterior. O coronel Venâncio recebeu o inspetor com uma calma forçada, alegando que o oficial tinha partido logo após a conversa, seguindo viagem para a fazenda vizinha. Mas o inspetor Olavo tinha o olhar de quem caça mentiras. Ele reparou que o cavalo do oficial ainda estava no estábulo, embora o coronel dissesse que o homem tinha seguido a pé por escolha própria. Enquanto os dois homens conversavam na varanda, Benedita servia a bandeja com uma mão trêmula. Ela tentava manter o porte, mas o brilho do ouro em seus ouvidos parecia gritar a culpa. O inspetor Olavo fixou os olhos nos brincos dela por um segundo a mais do que o necessário. Benedita percebeu e quase derrubou a garrafa de licor. Para disfarçar o nervosismo, ela começou a falar demais. Ela disse que Isaura, a lavadeira, andava agindo de forma estranha, escondendo coisas nas trouxas de roupa e vigiando a casa grande durante a noite. Era a primeira onda do ataque de Benedita. Ela queria colocar o foco do inspetor em Isaura, antes que ele começasse a fazer as perguntas certas. O plano era simples: acusar Isaura de roubo e talvez até de envolvimento no sumiço do oficial para que ela fosse levada para o tronco ou enviada para longe. O coronel concordou com o olhar, entendendo que Isaura era o bode expiatório perfeito. Afinal, quem acreditaria em uma lavadeira silenciosa contra a palavra de um fidalgo e sua mucama de confiança? O que eles não contavam era com o que Isaura tinha encontrado no pote de banha da cozinha. Naquela manhã, enquanto ajudava na limpeza pesada, Isaura precisou de gordura para arear as panelas. Ao enfiar a colher de pau no fundo do pote de barro, ela sentiu algo duro. Ao puxar, viu o relógio de bolso de ouro com o vidro trincado e as iniciais do cobrador gravadas na tampa. Benedita tinha escondido o troféu no lugar mais óbvio, acreditando que ninguém mexeria na provisão de banha do patrão. Isaura sentiu um frio percorrer a espinha. Aquele objeto era uma sentença de morte. Se o coronel soubesse que ela o tinha, ela não passaria daquela noite. Se ela contasse ao inspetor, Benedita juraria que Isaura o roubou. Ela precisava agir com a precisão de quem corta o linho mais fino. Ela limpou o relógio com o avental e o escondeu entre os panos de prato, sentindo o peso do ouro como se fosse uma brasa ardente contra sua pele. Nesse momento, o coronel Venâncio apareceu na porta da cozinha. Ele não disse nada, apenas ficou parado observando Isaura trabalhar. O silêncio dele era pior do que qualquer grito. Ele olhou para as mãos dela, procurando qualquer sinal de hesitação. Isaura continuou esfregando a panela, mantendo o ritmo constante, embora o suor frio escorresse por suas costas. O coronel se aproximou e perguntou se ela tinha visto algum objeto estranho nas roupas que lavou. Isaura negou com a cabeça, sem levantar os olhos. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de tabaco e suor do patrão era sufocante. Ele disse que Benedita tinha lhe contado sobre o comportamento dela e que ele não tolerava ladrões em sua terra. Ele avisou que, se encontrasse qualquer coisa fora do lugar nas coisas de Isaura, ela seria castigada até que não sobrasse pele nas costas. O aviso estava dado. O cerco estava se fechando. O problema é que o inspetor Olavo não estava satisfeito com as respostas do coronel. Ele começou a caminhar pela propriedade, observando os detalhes. Ele notou o cachorro latindo na tulha. Ele notou que a terra perto do cafezal parecia mexida recentemente. E, acima de tudo, ele notou o medo nos olhos de todos os que cruzavam seu caminho. O inspetor Olavo sabia que o crime deixa rastros que a ganância não permite apagar, e ele estava disposto a revirar cada palmo de chão daquela fazenda até encontrar a verdade. Enquanto isso, Benedita, sentindo que o inspetor estava desconfiado, decidiu acelerar seu plano. Ela esperou que Isaura fosse para o rio novamente e entrou na cabana onde a lavadeira dormia. Ela pretendia colocar as moedas de ouro que tinha roubado sob o colchão de palha de Isaura. O que ela não sabia era que Isaura já estava um passo à frente. Isaura não tinha levado o relógio para o rio. Ela tinha feito algo muito mais arriscado. A tensão na fazenda Santa Cecília estava prestes a explodir. O relógio de ouro, escondido temporariamente, era o motor de uma destruição que ninguém conseguiria parar. O coronel achava que tinha o controle. Benedita achava que tinha o poder. Mas Isaura, a mulher que eles consideravam invisível, tinha a prova que transformaria a arrogância deles em cinzas. O que aconteceria quando o sol se pusesse e as sombras da mata começassem a falar? O destino de cada um ali estava ligado àquele vidro trincado e às iniciais gravadas no ouro.
Benedita achou que tinha vencido quando deslizou para fora da cabana de Isaura, deixando para trás o rastro do crime que não era dela. O plano era perfeito. As moedas de ouro do cobrador morto, plantadas sob o colchão de palha da lavadeira, seriam a prova final para o inspetor Olavo. Mas o que Benedita não sabia, enquanto ajeitava a saia de chita e limpava o suor da testa, era que 2 olhos atentos a observavam da penumbra do mangueiral. Isaura não estava no rio. Ela estava nas sombras vendo a favorita do patrão cavar a própria sepultura. O erro de Benedita foi subestimar o silêncio de quem passa a vida sendo ignorada. Naquela madrugada, o ar na fazenda Santa Cecília estava tão denso que parecia que o próprio café se recusava a amadurecer. O inspetor Olavo não dormiu. Ele passou a noite na biblioteca, examinando os livros de contabilidade do coronel Venâncio. O que ele encontrou foram números que não batiam, dívidas que se acumulavam como pilhas de lenha seca, prontas para queimar. O coronel, trancado em seu quarto, bebia cachaça para abafar o som do cachorro que continuava cavando o chão da tulha. Cada arranhão das unhas do animal na madeira parecia um prego sendo martelado em seu próprio caixão. O silêncio da casa grande era uma mentira que estava prestes a ser rasgada. Foi aí que o dia amanheceu com um grito. Benedita, fingindo surpresa e indignação, correu até o inspetor Olavo, alegando que tinha visto Isaura escondendo objetos metálicos em sua trouxa de roupas. Ela gesticulava com as mãos trêmulas, apontando para a direção da senzala. O coronel Venâncio, saindo do quarto com os olhos vermelhos e a barba por fazer, endossou a acusação. Ele precisava de um culpado, e precisava rápido. Ele disse ao inspetor que Isaura sempre foi uma mulher estranha, que andava pelos cantos ouvindo o que não devia. O plano de queima de arquivo estava em pleno movimento. O que parecia ser o fim para Isaura era, na verdade, o começo da queda de um império construído sobre sangue. O inspetor Olavo, sem dizer uma palavra, caminhou em direção aos alojamentos. Ele não era um homem de pressa. Ele olhava para o chão, para as botas do coronel, para os brincos de ouro que Benedita ainda usava com orgulho desafiador. Atrás dele, uma pequena multidão de escravizados se formava, mantendo uma distância segura, mas com os olhos fixos na cena. No meio deles estava Tião, o menino da estrebaria. Ele carregava uma pequena maleta de couro, a mesma que o inspetor usava para guardar seus mapas e documentos de confisco. Tião estava calado, mas suas mãos apertavam a alça da maleta com uma força incomum para uma criança. Ao chegarem na cabana de Isaura, o coronel ordenou que tudo fosse revirado. Benedita sorria no canto da boca, esperando o momento em que o ouro brilharia sob a luz do sol. Os guardas do coronel jogaram a palha para o alto, derrubaram o pote de água e rasgaram o lençol velho. Mas, quando levantaram o colchão de palha, não encontraram nada. O chão de terra batida estava liso, intocado. O sorriso de Benedita sumiu instantaneamente. Ela deu um passo à frente, gaguejando, dizendo que tinha certeza de que as moedas estavam ali. O problema é que quando você joga com quem conhece cada palmo de chão, o tabuleiro muda de lugar sem você perceber. Isaura apareceu na porta da cabana, carregando um cesto de roupas limpas. Ela não parecia assustada. Ela olhou diretamente para o coronel e depois para o inspetor. Com uma voz que ninguém ali estava acostumado a ouvir, firme e clara, ela disse que, se o inspetor procurava pelo que pertencia ao homem desaparecido, não deveria procurar na palha dos pobres, mas no luxo dos culpados. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o estalar das brasas no fogão à lenha da cozinha. O coronel Venâncio tentou avançar contra ela, mas o inspetor Olavo colocou a mão no cabo de sua pistola, impedindo o movimento. A tensão subiu ao máximo quando Isaura apontou para a maleta que o menino Tião carregava. Ela explicou que durante a noite tinha encontrado um objeto pesado, escondido no pote de banha da cozinha, e que, temendo pela sua vida, pediu ao menino que o guardasse em um lugar onde o patrão não ousaria mexer, dentro da própria bagagem da autoridade. O inspetor Olavo pegou a maleta das mãos de Tião e a abriu sobre um banco de madeira. Lá dentro, envolto em um pano de prato limpo, estava o relógio de ouro com as iniciais do cobrador e o vidro trincado. O objeto brilhava como uma acusação silenciosa. Mas o golpe de misericórdia ainda não tinha sido dado. O coronel, suando frio, tentou alegar que Isaura tinha roubado o relógio do oficial antes dele partir. Ele disse que ela era a assassina. Só que o inspetor Olavo não era um novato. Ele pegou o relógio, olhou para a lama vermelha ainda presa na corrente de ouro e depois olhou para as botas do coronel, que estavam encostadas no canto da varanda. Era a mesma lama.
O mesmo barro denso da curva do rio, onde o corpo nunca deveria ter sido encontrado. Foi aí que o inspetor deu a ordem que mudaria tudo. Abram a tulha de café. O coronel Venâncio empalideceu. Ele tentou dizer que a tulha estava trancada, que a chave tinha sumido, mas o inspetor não quis ouvir. Com um machado, os guardas romperam o cadeado. O cheiro que saiu de lá não era de café novo, era o cheiro da morte que o café não conseguiu disfarçar. O cachorro, sentindo que finalmente tinha permissão, correu para o fundo do galpão e começou a arrancar as tábuas do assoalho com os dentes. Sob as vigas de sustentação, enterrado em uma cova rasa coberta de cal, estava o que restava do cobrador de impostos. O mundo do coronel desmoronou em segundos. Ele caiu de joelhos no pátio, as mãos cobrindo o rosto, enquanto o inspetor Olavo lia em voz alta o nome gravado no relógio: Joaquim Barbosa. Benedita, vendo que o navio estava afundando, tentou correr em direção à mata, mas foi interceptada pelos guardas. Em seu desespero, ela começou a gritar acusando o patrão de tudo, confessando que ele a obrigou a ajudar com o corpo em troca do ouro. Ela não percebeu que, ao tentar se salvar, estava apenas entregando a prova final de sua própria cumplicidade. A ganância cega quem se acha dono da verdade, e Benedita estava cega há muito tempo. O clímax aconteceu sob o sol forte do meio-dia, com a fazenda inteira servindo de tribunal. O inspetor Olavo, com o relógio de ouro na mão, olhou para Isaura e viu nela o que o coronel nunca quis ver: uma testemunha que a terra não conseguiu calar. O coronel Venâncio foi algemado e levado para a cidade em sua própria carruagem, mas desta vez como prisioneiro. Seus bens foram confiscados para pagar as dívidas com o fisco e para indenizar a família do oficial assassinado. A fazenda Santa Cecília, que uma vez foi um símbolo de poder, tornou-se um monumento à ruína de um homem que achava que o dinheiro comprava o esquecimento. Benedita perdeu tudo. Os brincos de ouro foram arrancados de suas orelhas e ela foi levada para ser julgada como cúmplice de latrocínio e ocultação de cadáver. Sua arrogância desapareceu, substituída por um choro histérico que ninguém se deu ao trabalho de consolar. Ela foi vendida para um engenho distante no norte, onde sua beleza e seus truques não tinham mais valor algum. O destino dela foi o esquecimento e o trabalho pesado que ela tanto desprezou em Isaura. O ouro do morto, no fim das contas, não comprou nada além de sua própria desgraça. Isaura, por sua vez, recebeu do inspetor Olavo um documento de recomendação e uma pequena parte da recompensa pela localização do oficial desaparecido. Ela não ficou na fazenda para ver as terras serem divididas. Com o pouco que tinha e com a dignidade que nunca permitiu que lhe tirassem, ela seguiu seu caminho para longe daquele vale de sombras. Ela sabia que a justiça humana é falha, mas que a terra sempre encontra um jeito de expelir o que nela é enterrado injustamente. O relógio de ouro terminou em uma gaveta de evidências em um tribunal distante, mas a história de como uma lavadeira derrubou um coronel permaneceu viva nos sussurros das senzalas por gerações. Não existe crime perfeito quando a testemunha é silenciosa e atenta. A mentira tem perna curta quando a prova física aparece diante da autoridade, e a ganância sempre entrega o criminoso ao seu destino. A história da fazenda Santa Cecília serve como um aviso. O poder pode esconder o corpo, mas não pode calar a voz de quem observa das sombras. O ouro pode brilhar, mas ele também pesa o suficiente para afundar quem o rouba. Se essa história tocou você e mostrou que a verdade sempre encontra um caminho, deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos como este. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que você achou do destino de Benedita e do coronel. Compartilhe este vídeo com quem gosta de um bom suspense histórico e até a próxima história.